Hello guys, be welcome. Let's start mais uma English class. We will talk about modal verbs today, okay? Guys, it's so easy, it's so simple. Let's try to remember some things. Let's see. Veja, vocês têm três sentenças aqui, né? Você fala, he studies English, I played a game, she will watch a movie. De cara dá para vocês perceberem, né, que trata-se de três tempos verbais diferentes, né? Eu tenho presente, passado e futuro. Nós já estudamos isso, né? Então, quando a gente vai estar trabalhando com verbos modais, né, a gente não tem essa quantidade de regras que a gente tem para trabalhar com os outros verbos, tá? Verbos modais são verbos especiais, então a gente não precisa botar ele na terceira pessoa, a gente não precisa fazer mudança se é, né, passado, se é... Não tem muito isso, tá? Não tem essa separação, dizer se é a primeira pessoa, se é a terceira pessoa, se é singular, se é plural, isso não tem no verbo modal, tá? Então, para ser mais rápido, né, para ela não ficar longa, eu já separei direto alguns verbos modais para a gente já ver esses verbos modais em uso, tá? Let's see. Can or can't. Olha, o verbo can ou o verbo can't são usados em sentenças dependendo da intenção, né, de quem escreve para expressar algumas coisas. Vamos dar uma olhada nas frases primeiro, tá? Quando você diz assim, I can play the piano. Quando se diz I can play the piano, né, eu posso tocar piano. Nesse sentido, pessoal, não é você chegar lá e ficar numa tecla, né, play, 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 play o tempo todo. Quer dizer que você sabe tocar uma música, né, que você tem a habilidade de tocar uma música. Então a gente usa o can nessa ideia daí, tá? Quando você diz assim, I can't swim. Olha, I can't swim eu não sei nadar, eu não posso nadar. No sentido de que você não tem a habilidade de nadar, né? Algumas pessoas têm a mesma habilidade de nadar de um paralelepípedo, né? Então, aí você diz assim, I can't swim, né? Eu não consigo nadar. Essa é a ideia do can nessas duas frases, né? No caso de ter a habilidade ou de não ter a habilidade de fazer alguma coisa, tá? Vê só outro exemplo. I can study more. Veja, eu posso estudar mais. Aí aqui, quando você diz I can study more, dá uma ideia de quê, pessoal? Dá uma ideia de possibilidade, né? De que eu poderia estudar mais, né? Não estudo, sei lá por quê, mas eu poderia fazer isso, né? E no terceiro exemplo, quando vocês, né, geralmente saem da sala, que vocês precisam pedir para entrar, vocês dizem can I come in? Né? Então, geralmente vocês perguntam isso, né? Can I come in? E aí, ela não está tão em negrito como as outras frases, percebam isso é intencional, tá? Então, vamos ver por quê. Então, vamos fazer antes de a gente passar esses slides, vamos fazer um resumo, né? Aqui, veja. Nas duas primeiras sentenças, quando você fala I can or I can't, né, você está usando esse verbo para quê, pessoal? To talk about capacity or ability, né? Então, para falar sobre capacidade de fazer alguma coisa ou habilidade de fazer alguma coisa. Então, você usa can, né? Ou can't. Se você não tem a capacidade ou a habilidade de fazer essa coisa, tá? Como no segundo exemplo, I can't swim. Mas veja, na frase do meio, não indica mais capacidade nem habilidade. Aí a ideia aqui é o que? Possibility. É uma possibilidade. Olha, I can study more. I can speak in English, né? I can talk to you. Então, can aí é uma possibilidade. E como possibilidade, né, é o que é possível, passível de acontecer, tá? E veja que no terceiro exemplo, can I come in, né? Você usa can também para quê? To ask permission, né? Para pedir permissão, para perguntar alguma coisa. Só que veja, quando você usa can para perguntar alguma coisa, para pedir permissão, esta é uma maneira informal. É como o nosso tá, né? Você tá bem, você tá legal. É possível, a gente usa muito, né? Muito usado, mas é informal. Você não é numa redação, num texto, né? Mas você não pode escrever tá. Não é isso? Então, o can para pedir permissão é considerado informal. É muito usado, sem problema nenhum, só que é considerado informal, ok? Então, veja que esse verbo modal pode expressar basicamente três ideias, né? Capacidade ou habilidade de fazer alguma coisa, possibilidade ou para pedir permissão. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no próximo. Não, desculpa, esqueci dessa frase. Antes do próximo, preste atenção nessa frase. My parents cannot use their cell phones because I am using it. Primeiro, chamar a atenção do pronome que está aqui, né? My, que a gente estudou na última aula, né? My parents cannot use their cell phones. Então, eles não podem usar o telefone celular deles, né? Por quê? Because I'm using it.
Então, porque eu estou usando. Então, veja que o cannot, né, se não tiver na forma contraída, como vocês viram de can't, tem que ser escrito assim, tá, gente? Todo juntão. Isso é uma exceção. Todos os outros verbos modais você escreve, né, separado o not. Mas o can você usa juntinho assim, cannot, tá? Como se fosse uma palavra só. Só para deixar claro isso, tá? Vamos seguir. Eu tenho could e couldn't, tá? Olha aí a forma negativa, né? Couldn't. E se fosse escrever separado, seria could not. Pessoal, could ou couldn't é considerado o passado de can. Tá? Então, se você usa can, eu vou entender que você está querendo falar no presente. E se você usa o could, eu vou entender que você está falando no passado. Tá? Apesar de que tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui. Pay attention this sentence. Preste atenção nessas sentenças aqui. Ó. I could play the piano. Olha, eu podia tocar piano. Né? Isso aí então dá uma ideia, né, de algo que já foi, né, que já passou. I couldn't swim. Eu não podia nadar. Eu não tinha pavor de água e tal. Fui, né, vencendo esse medo e hoje eu posso, né? Mas I couldn't swim, eu não podia nadar, né? I could study more. Veja, eu podia estudar mais, né? Eu poderia estudar mais, como vocês queiram. E could I come in, né? Por quê? Porque se você usa can para pedir permissão, é considerado informal. Mas se você usa could para pedir permissão, é considerado totally good, ok? Totally formal, ok? Então veja só, as mesmas ideias nós temos aqui, tá? Could é o passado de can, então nas duas primeiras sentenças a gente usa para falar de capacidade e habilidade, não mudou nada. Na sentença do meio, para falar de uma possibilidade no passado, tudo agora no passado, né? Sem problema. E could I come in é usado para pedir permissão, mas aí é considerado formal. É como se você dissesse em português, eu poderia entrar, né? Eu poderia falar com você, né? Então fica considerado formal aí. Então can é considerado informal, apesar de ser muito usado, e could é considerado informal, ok? Let's see. Tem should e shouldn't, ok? Nós temos should e shouldn't. Pessoal, should e shouldn't é usado sempre no sentido de assim, que você deveria fazer alguma coisa para dar um conselho a alguém, talvez uma recomendação, né? Então vamos dar uma olhadinha nas sentenças aqui. Veja, you should study more. Olha, você deveria estudar mais, né? Veja essa outra sentença aqui. He shouldn't work so hard. Então ele não devia trabalhar tão duro, né? Não deveria trabalhar tanto, tão pesadamente, como vocês queiram aqui, tá? Então, veja que o should ou shouldn't dá uma ideia um pouco diferente. Não fala de capacidade, não fala de habilidade, não é para pedir permissão e tal. Veja a outra sentença. We should speak English, né? Olha, nós poderíamos falar inglês, né? Nós devíamos falar inglês, certamente, né? Vocês encontrarem comigo, fiquem à vontade, viu? Para conversar comigo em inglês all the time, o tempo inteiro, ok? E ainda, the student shouldn't turn off his camera. Olha, os estudantes não deveriam desligar a câmera deles. Olha o his aí de novo, né? Aquele pronomezinho que se refere ao estudante, né? Muito bem. E aí vai depender muito da situação de comunicação e do teu tom de voz. Então, qualquer um aí você pode usar no sentido de advice, suggestion or recommendation, né? O que é advice, pessoal? Conselho, né? Então depende do tom de voz. You should study more. Você deveria estudar mais, né? Então aí parece muito mais um conselho, né? You should study more. Você deve estudar mais. Parece mais uma sugestão, né? Ou a sugestão e recomendação para mim é até bem próximo, né, pessoal? Se você sugere ou se você recomenda algo para alguém, né? Então, quando eu digo assim, we should speak English, olha, nós deveríamos falar inglês, nós poderíamos falar inglês, né? Então, a palavra should ao pé da letra fica como deveríamos, poderíamos, né? Talvez o deveríamos eu acho que é mais legal, mas cuidado porque quando a gente fala deve, né, parece uma obrigação, às vezes dependendo da sentença, né? Você deve estudar, não é essa a ideia, né? É um uso bem light, tá? De should, no sentido de dar um conselho, dar uma sugestão, dar uma recomendação, né? The student shouldn't turn off his camera. Olha, o estudante não deveria desligar a câmera, né? Então, a recomendação, a sugestão, talvez um conselho, depende muito da sentença, mas elas são parecidas, né? Ok, let's see.
Você tem aqui uma imagenzinha, ó, you should know this, né? Olha, você deveria saber isso. Não é uma cobrança, entende? Essa sentença não soa como uma cobrança, no sentido de, você está no primeiro ano, você já devia saber disso. Não é muito esse tom, né? Mas olha, você poderia sim saber dessas coisas, você deveria saber dessas coisas, né? Como se fosse uma recomendação, né? Talvez até para você estudar um pouco mais e tal, tudo bem? Então isso é usado nesse tipo de sentença. Let's see. Must or mustn't. Olha, quando fala na forma negativa é como se tivesse um Z aí no meio dessa palavra, tá, pessoal? Mustn't. É melhor dito dessa forma, tá? Must e mustn't aí é diferente de can, de could, que é o passado de can, né? Que a gente viu que é para falar de habilidade, capacidade. Não é também a ideia do should, que é para falar de conselho, da recomendação e tal. Must, ao contrário do que a gente já viu, é geralmente usado para falar de uma obrigação, tá certo? Ou de um dever que você tem que, tá? Então, let's see the examples. You must pay your bills. Olha, você tem que pagar suas contas, óbvio, né? Você fez a conta, você tem que pagar, tranquilão. E aí presta atenção em other sentence. She must arrive early. Olha, ela tem que chegar cedo, né? Sei lá por quê? Porque ela marcou comigo e se ela não chegar cedo, não vou esperar. Então ela tem que. Então veja que aqui não é nem a ideia do should, é o contrário do should, né? Por isso que eu botei perto esses dois modais para a gente conversar sobre eles. O should é totally free, né? You should talk about your life, né? Você poderia falar, deveria falar sobre sua vida, né? É diferente se você trocar o should pelo must. You must talk about your life. Então você tem que falar sobre sua vida, né? Então preste atenção. Quando você tem aqui, ó, Immediate mustn't forget his uniform. Olha, ele não deve esquecer o uniforme dele, né? De jeito nenhum, porque fica chato, né? O cara sem uniforme e tal. Bom, é a galera de Emílio, vocês estão vendo, né? Vamos seguir. Então, Emílio mustn't forget his uniform. Olha, ele não deve esquecer o uniforme. Como se fosse realmente uma obrigação, entende? Que ele não pode esquecer de maneira nenhuma, tá? Ou ainda, you mustn't go there. Olha, você não deve ir lá. Não vá lá de jeito nenhum. Aonde é esse lá, não sei, mas você não deve ir, tá? Então preste atenção aqui. Nesses dois grupos primeiros, tem muito a ideia de obrigação, né? Você tem que pagar as suas contas, ela tem que chegar na hora. E nesse grupo aqui, segundo, a gente tem uma ideia de prohibition, né? Porque é uma... você não deve fazer algo, né? Então geralmente a gente diz isso, né? Quando ele diz, olha, Emílio mustn't forget his uniform, ele não deve esquecer o uniforme. Então é uma proibição que eu estou dando, né? Você não vai lá, você não esquece o uniforme, então não faça essas coisas, né? Então é a ideia de prohibition, ok? Let's see. Homework, it's so easy today, ok? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma frasezinha, tá? Com cada um desses modais, tá? Então, uma com can, uma com could, uma com should, uma com must. Sendo que assim, do lado da frase, você vai dizer qual é a ideia que você quis dar. Vocês viram que no can, eu posso falar can para pedir permissão, eu posso usar can para falar de uma habilidade ou de uma possibilidade. Então, quando você usar a sua frasezinha, não precisa fazer as três frases, é uma só, mas entre parênteses vocês colocam qual foi a intenção de usar o can naquela frase, tá? A mesma coisa, por exemplo, no must. Deixa eu voltar só para você ver aqui, ó. Must. Você usar must ou mustn't, tanto faz, ou um ou outro. Mas é claro, se você usar must, aí você vai botar entre parênteses que você quis dizer que era uma obligation. Se você bota mustn't, você tem que dizer que é uma prohibition, ok? Então vocês vão fazer isso e você abre um post lá no Classroom, tá? Onde vocês vão encontrar uma atividadezinha também para vocês, e vocês vão fazer, na verdade, essas sentenças, tá? Vocês vão fazer essas frases. E depois vocês têm lá no próprio Classroom, tá? Tem um linkzinho para clicar nele, tá? E vai direcionar vocês a um exercíciozinho online também que eu preparei com muito carinho para vocês, beleza? Guys, thanks for today. Take care of yourself. Bye bye. Kisses.